Ora, povo do Deus Altíssimo, bom dia a todos. Nós hoje vamos poder ver a Palavra de Deus e vamos estudar um versículo apenas, o que podemos encontrar em Provérbios 18, 21. Por favor, isso é uma meditação matinal que nós vamos ter agora. E vamos falar sobre o poder da Palavra de Deus. Onde podemos encontrar esse poder? Enquanto isso, meus irmãos, por favor, partilhem essa live com os demais. Vamos tentar reunir o máximo de pessoas aqui possível. E vamos juntos, por favor, estudar a Palavra de Deus. Então, eu estou aqui já a partilhar esta live também. Quero vos dizer que estamos direto também aqui no YouTube. Para quem está conectado com o YouTube, pode entrar no YouTube. Estamos em direto nesse momento. E vamos então meditar na Palavra de Deus. O estudo que nós vamos fazer está baseado em Provérbios 18, 21. Quem está familiarizado com esse versículo pode subir, podemos conversar sobre esse assunto e vamos tentar entender onde podemos nós encontrar o poder de Deus em nós. Qual foi a forma da qual Deus conseguiu pôr o seu poder no nosso ser, pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Vamos partilhar essa live enquanto eu estou aqui a partilhar também, por favor. Eu estou aqui a partilhar essa live. E nós vamos então entender a Palavra de Deus, do que é o poder de Deus em nós, como podemos transformar nossas palavras numa palavra rema. Palavra rema, queridos irmãos, é algo que nós podemos entender como uma palavra que se cumpre. Não é uma palavra dita em vão, não é uma palavra que vai sem força, ela vai e atua na dimensão espiritual, naquilo que nós desejamos. Contudo, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Vamos orar para darmos então entrada à Palavra de Deus. Eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai Santo, pela tua santa presença aqui neste lugar, em todos os lugares do mundo onde estão os teus filhos reunidos para juntos meditarmos mais uma vez na tua palavra. A tua palavra é a verdade, ela que nos lava, nos sara, nos liberta, nos edifica, e é por esta palavra que estamos aqui, Pai, nesta manhã. Desejamos que pelo poder do teu Santo Espírito possas penetrar em cada um dos nossos corações neste momento, perdoando, Pai, todos os nossos pecados e faltas, e também queremos conosco trazer nossos filhos, onde quer que eles estejam, nossos familiares, nossos queridos amigos ao redor do mundo. Suplicamos tudo em nome de Jesus. Amém. Ora, sejam bem-vindos mais uma vez, meus irmãos. Eu sou Zé Norton, estou-vos a transferir essa mensagem a partir do Reino Unido, aqui de Londres, mais precisamente. E nós hoje vamos fazer um curto estudo sobre o poder da Palavra de Deus, do qual nós podemos encontrar no versículos de Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21, assim diz a Palavra de Deus: a morte e a vida estão no poder da tua língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Vamos olhar para esse versículo com muita atenção. Morte e vida são dois poderes infinitos, do qual nós humanos não podemos obter.
não podemos fazer. Nós somos limitados porque somos uma criação do próprio Deus. E quando nós vemos que a morte para nós, raça humana, é um fenômeno, tanto como a vida, nós não sabemos como nós somos feitos dentro da barriga das nossas mães. Há um processo do qual só Deus pode fazer. Então, morte e vida são dois poderes de Deus, dos quais estão na ponta da nossa língua. Quem tem língua aí? Tira. Eu tenho a minha aqui. Essa é a nossa língua. O lema. Vamos falar hoje do poder das nossas palavras. Meus queridos irmãos, no princípio da criação, a Bíblia nos ensina de que Deus falou e tudo se fez. Deus falou e tudo se fez. Agora, como é que nós podemos entender a criação desse maravilhoso Deus? Lá nós vemos em Gênesis que quando Deus cria tudo no nosso mundo, planeta Terra, Ele não vai fazer, Ele vai apenas falar. Nós vimos também que quando Deus criou nossos primeiros pais, Adão e Eva, Ele fez com que Adão e Eva sejam feitos pela sua própria mão. Mas quando Deus acabou de fazer, Ele teve que pôr o seu poder nas narinas de nossos primeiros pais. Então, sopro foi o que a Bíblia diz que Deus fez com nossos primeiros pais. Deus pôs o seu poder através das narinas de Adão e Eva, e assim eles passaram a ser seres viventes. Sem o Espírito de Deus, sem esse fôlego de vida, do qual eu não vos posso falar, se eu não tiver esse fôlego, não posso estar aqui diante de vocês. Para eu poder pregar, eu tenho que ter esse fôlego de vida. É porque ainda sou alguém que tem a parte espiritual do Criador. Quando nós deixamos de ter esse fôlego em nossas vidas, então nós deixamos de ser vida. Passamos da vida para a morte. Vamos ver aqui um pouco Gênesis. Vamos voltar um pouco para Gênesis e ver como é que Deus fez isso. Então, Deus diz que criou o ser humano das suas próprias mãos, fascinou, Ele fez, lindos como nós somos cada um individualmente, mas na criação do universo, de tudo quanto Ele criou, diz que Deus apenas falou. Então nós sabemos que se Deus falou, há poder nas suas palavras. As nossas palavras são poder do Criador. Eu só vos posso falar a palavra de Deus pelo fôlego de vida que está em mim. Ora, vamos assim dizer. Versículos 7, capítulos 2 de Gênesis, versículos 7, diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente.
Estás bem, filho? Um macaco. Sim. Agora estou na live. Ok? Vai na mamã. Quando o Zé acabar, vai vir ter contigo. Tá bem, amor? Fecha a porta por causa do Christopher. Então, diz a Bíblia que Deus soprou nas narinas o fogo de vida para que Adão e Eva se tornassem seres vivos e o homem foi feito alma vivente. Então está aqui uma dica para nós podermos entender o que é esse sopro, esse ar do qual Deus pôs nas narinas de nossos primeiros pais. Quer dizer que da matéria barro, sem o Espírito de Deus, nós não somos seres vivos, somos seres mortos. Por isso, quando a morte nos chega, o Espírito de Deus, o poder de Deus, volta para o Criador. Nós vamos olhar agora para João 4, 24. E vamos ver como é que é esse Deus, se ele é tão poderoso. A Bíblia vai nos dar uma dica aqui. João 4, 24 diz assim: Deus é Espírito. O que é o Espírito, na verdade? Na definição humana, por mim, eu só posso encontrar aquilo que eu posso conhecer como um poder infinito. Diz a Bíblia, João 4:24, que Deus é Espírito, então ele é um poder muito poderoso, muito grande. E importa que nós, os que o adoram, o adoremos em espírito e em verdade. Meus irmãos, essa palavra é poderosa. Como podemos fazer as coisas boas para Deus? Como é que nós podemos atrair a presença de Deus em nosso viver? Unicamente pelo poder da fala. Portanto, nós precisamos de orar, precisamos de suplicar a Deus, falar com Ele como um amigo. E quando nós temos esse contato com o Deus Espírito, é o seu poder que transforma tudo ao nosso redor. A Bíblia diz que nada é impossível para aquele que crê. Para nós nos aproximarmos desse Deus Espírito, desse Deus poderoso, nós precisamos da fé. Ora, o que é a fé? A fé é termos a certeza, a prova daquilo que nós não vemos. Eu posso dizer que agora que eu estou a falar, eu tenho fé que quem me está a ouvir possa aceitar a palavra de Deus e viver por essa palavra. Por isso estou aqui. Essa é a minha fé. Se eu não tiver fé que alguém me escuta nesta manhã, eu não vou perder o meu tempo. Mas por ter a certeza definitiva que alguém vai poder ouvir, isso é fé que eu tenho em mim. E essa fé me faz com que eu faça essa mensagem. Ora, sem fé é impossível agradarmos a Deus, diz as Sagradas Escrituras. Precisamos dessa fé para nós conhecermos os desígnios de Deus. Quando nós temos fé, nós vamos a Deus em oração e nós adquirimos esse poder espiritual, pois que o nosso Deus é um Deus espírito. É um poder invisível do qual nós temos, cada um de nós, em nosso viver. Vocês estão a ver aqui, eu sou o Zé, tenho óculos, tenho uma barba, tenho uma camisa ou camisola. Mas vocês não conseguem ouvir, ver as palavras que eu vos falo.
E Jesus diz assim: as minhas palavras são espírito, poder e vida. Portanto, cada um de nós aqui nesta manhã é aquilo que é o ponto pequeno do Criador. Cada um de nós tem essa parcela em nosso viver. O poder da fala, Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida, poderes de Deus divinos estão em nossa boca. Agora, quando a gente entra em Gênesis, vamos ver como Deus criou. Diz que Deus falou. Ele não fez nada. Ele não fez mares, ele não fez árvores, ele não fez nada. Ele apenas falou. E o poder do Criador transformou o que ele falou em matéria. Ora, qual é o problema que nós temos de entender as Escrituras? É de não termos confiança no poder que traz esta palavra. Há muita gente, e mesmo eu, não entendia o poder que está aqui nas Sagradas Escrituras. Meus irmãos, termos a Bíblia na mão. Hoje os jovens vão para o telemóvel, vão para o iPad, vão para os computadores. Até pastores pregam agora com iPads. E eu digo que quando um pastor tem a ousadia de pregar num iPad, num telefone, ele está a abandonar, ele está a menosprezar aquilo que é mais sagrado da palavra de Deus. Porque esta palavra, quando contida no nosso coração, ela serve-nos como um escudo. É uma proteção para nós. Morte e vida, escutem bem. Algum bruxo, alguém que te queira fazer mal, verbalmente, porque o bruxo não vai na tua casa, ele fala e aquilo acontece. Ele vai fazer uma reza a Satanás, uma oração a Satanás, e a coisa vai ser processada, porque Satanás também é espiritual. Satanás não é carnal. Não se esqueçam que Deus não tirou nenhum dos poderes a Satanás, senão que o expulsou. Mas ele não perdeu nenhum dos seus poderes. Ele pode tirar a vida, mas a única coisa é que Satanás não pode devolver a vida. A vida é divina. Deus tira e Deus dá. Por isso nós, quando morremos, temos a promessa da ressurreição pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Deus planejou a nossa salvação enviando Jesus morrendo na cruz do Calvário para quê? Para que cada um de nós possa dar frutos desse viver. Nós, irmãos, não crescemos aqui, ou não nascemos no planeta Terra para vivermos apenas algum tempo. Nós somos seres criados por Deus segundo sua imagem e a sua semelhança. O que nos faz parecidos com Deus? Sermos seres criados com a faculdade de vivermos eternamente. Então, por que o homem morre? Porque uma vez que o homem pecou, ele deixou de coabitar com a força divina que é o nosso Criador. Passamos a ser seres unicamente carnais e pelo Espírito de Deus conseguimos viver neste planeta. Sem o fogo de vida, que é Provérbios 18, 21, não conseguimos estar aqui. Então é importante. Portanto, vamos ver aqui uma coisa. Como é que nós vamos entender o poder da palavra de Deus? Tem uma coisa que nós vimos nas Sagradas Escrituras, em que a Bíblia diz que Jesus estava a passar e viu uma figueira.
E Jesus tinha fome. Aquela figueira era o tempo dela dar frutos. E quando Jesus passa diante daquela figueira, sabendo que ela era a época de ter figos, e ela não tinha figos, Jesus lançou uma palavra de maldição. Portanto, vocês viram aí Provérbios 18, 21, morte e vida, bênção e maldição, estão no poder da nossa língua. E se nós falarmos essa palavra com o nosso coração, essa palavra se torna uma palavra rema, palavra que vai se cumprir. Se eu falar, por exemplo, vamos pôr um exemplo aqui. Jesus falou à figueira: seca-te pela raiz, porque não é bom que tu estejas aqui nessa época de dar frutos e não tens frutos. Ora, Jesus pode falar assim para cada um de nós nesta manhã: morre, porque tu és infrutífero, não estás a produzir para o meu reino. E nós achamos que Deus é mau. Deus está-nos a fazer um favor, irmãos. Quando Deus tira alguém do nosso planeta Terra, o que é que vocês acham que se passa? Nós voltamos para as mãos do Criador. Voltamos para a fonte de vida. Ninguém fica aqui. Ninguém. O nosso corpo é matéria desse planeta e ele permanece aqui. Ele não vai para lado nenhum. Mas o nosso fôlego, esse poder que eu tenho de poder falar com vocês, e cada um de vocês tem, para nos comunicarmos, é a fonte de vida do Deus Criador. Meus queridos, dizer que Deus não existe é a coisa mais inconcebível que nós podemos dizer, porque nós somos o fruto do que é o Espírito de Deus. Ora, se João 4,24 diz que Deus é Espírito, vamos entender que Deus é um Deus poderosíssimo, um Deus imortal. Nós temos o quê? O poder e a imortalidade em nós. A imortalidade só deixou de ser por causa do pecado de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Uma vez que Adão e Eva pecaram, desobedecendo às leis de Deus, nós, seres humanos, deixamos de ter essa faculdade de vivermos eternamente. Mas podemos adquirir este mesmo poder de viver eternamente quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Por essa razão, Jesus nasceu aqui no planeta Terra. Por essa razão, Deus enviou Jesus para pagar a sentença da qual nós merecíamos ter, que era o salário do pecado, é o quê? A morte. Quando nós vimos isso nas Escrituras, vamos entender que Daniel aqui, vou abrir Daniel 7, Daniel 7, Daniel 9. Daniel 9, nós vamos ver qual é o propósito de Deus enviar Jesus no planeta Terra. Então diz assim no versículos 23, capítulos 9 de Daniel, versículos 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar, Daniel, porque tu és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entenda a visão. O anjo está agora a tentar explicar o porquê que Jesus vem nascer no planeta Terra. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para quê? Para extinguir as transgressões do mundo
para dar fim aos pecados do mundo, para expiar a iniquidade do mundo, trazer a justiça eterna, selar toda a visão e toda a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Esse é o propósito do qual Deus enviou Jesus para morrer por cada um de nós na cruz do Calvário. Ora, se Jesus já veio, se Jesus já morreu por cada um de nós na cruz do Calvário, o que nos impede de sermos salvos? O que é que nos impede de nós obtermos salvação eterna? Apenas por não aceitarmos a palavra de Deus. João 3, versículos 16 diz: Eis que Deus amou o mundo, nós, e isso de tal maneira que nos enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, todo, o todo é todos, não é exclusão de ninguém, todo aquele que nele crê, apenas não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o nosso processo de salvação passa por aceitarmos, crermos no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ora, eu vou falar aqui para o mundo muçulmano, os nossos irmãos que foram treinados a saber que Jesus, na verdade, eles aceitam que Jesus nasceu no planeta Terra, voltou para o Pai, mas nunca foi crucificado. Então, essa profecia que foi dada com média de 650 anos antes que o Império Romano seja constituído o Império, antes que o Constantino, imperador romano, tenha trocado os tempos e a lei segundo a profecia de Deus, Deus está nos a assinalar aqui com muito avanço de que o que vai se passar é, na verdade, um ato de sacrifício. Então, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, estou a ler Daniel 9:24, e sobre a tua santa cidade que é Jerusalém, povo de Israel, santa cidade, Jerusalém. Para quê? Extinguir as transgressões. Extinguir quer dizer dar cabo, acabar com as transgressões. Quer dizer que o homem deixa de transgredir as leis de Deus. Nós já não somos salvos, irmãos, pelo nosso viver pecaminoso. Somos salvos pelo sangue misericordioso de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso aceitamos de que pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, ele apaga todo o nosso pecado, trajetória desde o momento que nascemos da barriga das nossas mães até o dia em que Jesus nos vem buscar. Essa é a simbologia da crucificação de Jesus. Ele veio para exterminar as transgressões, dar fim aos pecados. Ora, se Jesus morrendo na cruz do Calvário veio dar fim aos pecados, como é que há cristãos ainda que aceitam ser julgados por Jesus? Eu ontem estava a falar com a minha irmã e ela estava a dizer: mas todos nós vamos ser julgados. Eu disse: os cristãos também, sim, também os cristãos. E também aqueles que não conhecem, sim, também aqueles que não conhecem a Deus. Então qual é a importância de Jesus morrer por cada um de nós? Se Jesus já pagou o meu pecado, quando um assunto é levado ao tribunal, eu tenho um advogado, eu tenho a minha defesa, se a minha defesa tiver o direito de me pôr fora da prisão, ele vai me tirar. Porque ele vai se pôr no meu lugar. E se Jesus já morreu no meu lugar, que condenação vou ter eu? Que condenação vais ter tu, meu irmão? Ora sim,
Vamos pensar, mas o tio Zé ainda continua na prostituição? Sim, é verdade. Eu ainda continuo na beberrice? É verdade. Continuo na fornicação? É verdade. Eu mato? Sim. Eu roubo? Sim. Eu fumo? Eu bebo? Sim. Mas tão somente eu sou salvo por aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. E muita gente, hoje, a maior parte dos cristãos evangélicos dizem que estamos salvos pela graça. E como estamos salvos pela graça, eles acham que é tudo grátis e podem fazer tudo. Ora, não. Salvação, irmãos, tem um preço. E esse preço é olharmos para a cruz de Jesus no Calvário pelo sacrifício que Jesus fez em nosso lugar. A morte de Jesus na cruz do Calvário tem tudo a ver com cada um de nós. Porque o salário do pecado é a morte, é uma lei imutável, ela não pode alterar. É uma lei celeste. E se o salário do pecado é a morte, Deus engendrou a nossa vida eterna por méritos de Jesus morrer no teu lugar e no meu lugar. Então, Jesus veio para expiar a iniquidade, tirar toda a iniquidade da terra, trazer a justiça eterna. Por que a justiça eterna? Porque o inimigo, o nosso acusador, ele nos acusa todos os dias. O tio Zé é fornicador, o tio Zé é um beberrão, o tio Zé é um mau, o tio Zé é um assassino. Sim, isso. E aceito que eu seja isso. Todos os atributos que vocês me podem dar. Eu sou um pecador. Mas aceito a minha salvação por eu querer e aceitar Jesus como Senhor e Salvador, aceitar Deus como meu Criador e aceitar a sua palavra. Porque é a palavra de Deus que me liberta do pecado e me protege como um escudo. Não entra flecha, não entra palavras odiosas contra mim quando eu estou abraçado da palavra de Deus. Ele é um escudo de proteção para o meu viver. E se vocês quererem saber o que é que eu tenho nas minhas mãos, eu tenho Jesus. Não é uma Bíblia, queridos irmãos. Tenho Jesus. O que muito cristão acha que chega segunda, terça, quarta, quinta, sexta, domingo, ele vai buscar a Bíblia, tira a poeira e vamos para a igreja. Durante 6 dias essa Bíblia fica num canto e ela não é tocada. Ela nem é lembrada. Vocês estão a pôr Jesus de lado, dentro de um canto qualquer da vossa casa, mas ela não está com vocês. Vocês saem de casa e ela está lá. No dia que vocês tomarem noção do que vocês têm na vossa mão, é como se estivessem a levar uma bomba atômica. Isto, para mim, meus irmãos, é a ferramenta mais poderosa que tem. A bomba atômica destrói tudo que é matéria deste planeta. Destrói o corpo humano, destrói tudo. Mas esta palavra tem poder para destruir uma bomba atômica. Esta palavra. Por isso que nós vimos no texto de Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da nossa língua. E sempre que tu falares palavras odiosas, palavras de edificação, é o que tu vais ter. Lembre-se que Deus criou tudo falando. Eu estou-vos a pregar aqui falando a palavra de Deus. O senhor presidente Trump, vocês já viram ele lá no Irã? Ele não vai, ele dá ordens. Pela boca dele, ele dá ordens e os soldados vão à frente de batalha
fazer o trabalho de defesa nacional ou mundial. Tudo funciona com a palavra que sai da nossa boca. Eu sou pai. E há pais aqui, há mães que são momentos difíceis que nós temos para corrigir os nossos filhos. Mas é repetindo a nossa palavra todos os dias, todas as vezes, para a criança se tornar alguém na vida. É repetindo várias vezes para ensinar ela a não fazer coisas erradas. E é sempre pelo poder da palavra que Deus fala através de nós. E qual é essa palavra que eu tenho na minha mão? É apenas uma Bíblia? Vamos ver o que está aqui. Apocalipse 19. E vamos terminar aqui, irmãos, com o Isaías 1 depois. Apocalipse 19. E vamos ver o que é essa palavra que nós temos aqui na mão. É uma palavra qualquer? Vamos ver se faz sentido para nós o Provérbios 18, 21, morte e vida. Diz assim, Apocalipse 19, versículos 11. E vi o céu aberto. Essa é uma visão que é o próprio Jesus que está a dar ao profeta João. Eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel. Ele é quê? Ele é fiel. Ele é verdadeiro. Ele julga. Ele é um juiz. Ele tem a tutela, o poder de julgar. Ele peleja, ele batalha no nosso lugar. Peleja com justiça. Os seus olhos, como é que são os olhos de Jesus? E eu há tempo estava a falar com uma das minhas irmãs, disse, Jesus tem os olhos raio laser, vermelhos. E eles riram-se, dizem, agora Jesus também tem olhos vermelhos. Está aqui. Os seus olhos eram como chamas de fogo. O fogo é como? É amarelo, é preto, é azul. Chamas de fogo. São olhos vermelhos, como fizeram lá o filme do Superman, né? Superman tem raio laser. Tchum! Ele fura os tanques de gasolina e tudo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Que são esses diademas? Cada um de nós, individualmente, que vamos parar na coroa de Jesus. Somos nós os milhares e milhares que vamos fazer a coroa de Cristo. Porquanto Deus vai o condecorar como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, por Jesus ter morrido por cada um de nós na cruz do Calvário, e nós vamos ser os diamantes. Uma vez purificados pelo sangue de Jesus, somos as pedras preciosas que estamos como diademas na coroa de Cristo. E tem um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Este estava vestido de uma veste salpicada de sangue, apontando para a crucificação de Jesus. E o nome do qual se chama, ele é a palavra de Deus. Eis a palavra de Deus, queridos irmãos e amigos. Portanto, quando vocês ouvirem falar de Jesus, corram numa livraria, corram numa biblioteca e vão adquirir Jesus. Por muito cara que seja uma Bíblia, irmãos, vocês não tenham preço para pagar na palavra de Deus. Porque ele é vida. Ele é esperança. Eu mandei vir 5 Bíblias recentemente do Brasil. E, sinceramente, muita gente falou, é caro. Mas 150 libras é caro. Irmãos, quanto vale a nossa vida? Quanto vale a nossa vida? Se a palavra de Deus tem um valor inestimável, ela tem um valor incomensurável, precioso. O que te impede de teres a tua Bíblia? Porque tendo a tua Bíblia, ela te serve como carcaça de proteção. Ela te dá vida, ela te dá esperança,
ela te dá vida eterna. Por esta palavra é que nós sobrevivemos para adquirirmos salvação eterna. Ora, Provérbios 18, 21. Apocalipse 19, ele diz que essa palavra tem um nome. Ele é chamado Jesus. E quando tu tens essa palavra, Provérbios 18, 21, começas a fazer o quê? A viver segundo o poder de Jesus, que é um poder infinito. Por isso, meus irmãos, o que é necessário então fazer? Sabendo nós que temos o privilégio de vivermos uma vida com Cristo eternamente, o que é que nos resta fazer como cristãos individualmente? Vamos abrir Isaías 1 para terminar. Isaías 1, versículo 16 diz assim: lavai-vos como? Com a palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos lava, nos purifica, nos edifica, nos torna mais do que vencedores. Purificai-vos como? Através da palavra de Deus. Se eu quero ser puro, eu tenho que como se diz? Tenho que viver pelos princípios da palavra de Deus. Eu não vou cometer adultério, eu não vou beber, não vou fornicar, porque nós sabemos que tudo isso são frutos que o mundo vive. Mas nós cristãos, uma vez que recebemos Cristo, já não precisamos da lei. A lei é um guia para nós chegarmos até Cristo. Mas quando já temos Cristo, a lei, ela não nos serve. Porque o cristão genuíno não pratica tais obras. Então, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos. Irmãos, tentar sermos homens e mulheres benignos, com coração sensível, sentir a dor dos outros, tirar a maldade, o desejo de fazer mal aos outros, diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprender, essa é uma obra que temos que ter todos os dias. Aprender a fazer o bem. Irmãos, o bem, quando nós fazemos um bem a alguém, nós somos retribuídos 100 vezes tanto. Eu vivo isso. Eu sou a prova disso. Por muito que as pessoas digam, tio Zé quer ser Deus na terra, eu não sou Deus, não sou Jesus, mas eu sou chamado a viver uma vida de abençoar o meu próximo. Nós tivemos numa conversa agora recentemente e eu disse assim, eu estou a patrocinar 7 associações e todo mundo pergunta por que ele quer ser 7? Por que não uma associação? É simples, meus irmãos. A Bíblia nos encontrou métodos, mecanismos próprios de nós podermos ajudar o próximo. Não é tirando dos nossos dízimos, nosso suor, quero dizer, do nosso salário. A Bíblia estipula 10% de tudo que te vem à mão para tu devolveres para o Criador como um ato de gratidão. Não é porque tu tens que, é para tu dizeres obrigado, Senhor, pela vida que tu me das, pelo trabalho que tu me das, pela força que eu tenho para ir buscar salário cada mês. Então tu vais retribuir 10%, é bíblico, Malaquias 3:10. E com esses 10%, tu vais poder ajudar o próximo. Agora, há muita gente que não entendeu isso. Meus irmãos, o único método, sinceramente, se vocês estão aqui em situação precária, não têm situação de finanças, não têm como lutar contra o problema da pobreza, da falta de dinheiro, falta de saúde, façam isso.
Porque Malaquias 3:10 é aquilo que é a bomba atômica na nossa vida. Quem pratica Malaquias 3:10, meus irmãos, não tem falta de saúde, nem falta de alimentação, nem paz, nem nada. Porque aí há uma grande promessa. Malaquias 3:10, para além dela dizer, trazei os dízimos à casa do tesouro, ela diz, fazei prova de mim. Eu gosto dessa palavra. Irmãos, quando eu entro em Malaquias 3:10, eu me regozijo, eu fico feliz, porque é Deus que está a fazer um desafio para mim. Então, se eu quero a bênção, se eu quero ter paz, se eu quero ter vida, quero ter sucesso, quero ter dinheiro, eu tenho que trabalhar com os métodos de Deus. E esse Deus te faz um desafio nesta manhã. Queres tu ser um homem próspero, uma mulher próspera? Traz dízimos à casa de Deus. Como vais trazer os teus dízimos à casa de Deus? Obviamente que se praticas a palavra de Deus, tens o contacto com uma igreja, que é a casa de Deus, deves levar os teus dízimos à casa de Deus. Deves depositar os teus dízimos sem pensar, sem reclamar. E do facto que tu vais depositar isso a Deus, todo o resto que te sobra te vai ser abençoado. O inimigo não vai ter poder de vir roubar as tuas finanças, porque como é que o inimigo rouba o nosso salário? Tem aquelas faturas de emergência que aparecem sem do nada. Tem aqueles casos, por exemplo, a perda de um indivíduo na família. Nos funerais, nos óbitos, a gente gasta muito dinheiro, bilhetes de viagem, tudo. Então, essas surpresas, quando Deus recebe o teu dízimo e oferta, o que é que Ele faz? Ele protege os 90% que tu tens em mão. Para além das bênçãos que te vão ser adquiridas ou dadas, tu vais ainda ser protegido. Trazei dízimos à casa do tesouro para quê? Para que haja mantimento, alimentação, roupa, calçado na minha casa. Para quê? Para aquele que precisa. Agora, aprender a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, oprimido. Fazer justiça ao órfão, 2. Qualidade de pessoas que não têm defesa, não têm como se defender. Tratai o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Portanto, vimos aqui 4 categorias. O oprimido, o órfão, a causa das viúvas. É isso? 3. Portanto, 3 categorias aqui. A viúva é aquela que perde o marido, tem que ser ajudada. O órfão é aquele que não tem o pai nem a mãe, precisa de ajuda para começar a vida dele. E o oprimido é aquele que já está inserido na sociedade, é alguém já adulto, mas ele vive oprimido porque não tem os meios suficientes para sobreviver. É aquele que dorme na rua. E a esses nós devemos ajudar. Como? Através de dízimos e ofertas. Meus irmãos, meus dízimos e ofertas, eu estipulo daquilo que eu tenho aqui como salário mínimo na Inglaterra, eu tiro 10%, que vai fazer média de 70 libras. Por isso eu vos disse, eu patrocino 7 associações com os meus dízimos e ofertas. Para eu não estar a suspender, a fazer apoio só a uma associação que é localizada, pode ser em Luanda, pode ser em Benguela, em Nuambo, então eu vou pôr a minha ajuda espalhada em 7 associações em diferentes pontos de Angola. Uma pode estar em Luanda, uma em Benguela, nós temos Chipema, temos o FLY, temos a Angola Hunger Relief, temos várias associações que já estão a trabalhar legalizadas, organizadas em Angola. Só precisam de fluxo financeiro para fluir mais. E nós podemos fazer esse trabalho aqui na diáspora. Cada angolano, cada jovem da Angola,
Cada família angolana deve fazer esse papel, dando força às associações para nós podermos ter, então, vibração, trabalho feito lá em Angola, com as nossas crianças. Então, patrocinar 7 associações não é difícil. É vocês tirarem 10% do que é vosso dízimo e oferta e depois espalharem por cada associação. É o que eu faço. E é um método de como eu posso ajudar o próximo, ou o oprimido, ou o órfão, ou a viúva. Então, ergui-me, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Aqui é uma promessa. Para quem fazer o bem ao próximo, aliás, Jesus nos ensina isso. Queres tu amar a Deus? Queres ser tu um crente valoroso? Ama a Deus de todo o teu coração, de todo o teu ser. E o segundo mandamento semelhante a esse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Como? Praticando a palavra que está aqui, Malaquias 3:10 e Isaías 1. Fazer o bem às viúvas, aos órfãos, os oprimidos, é regozijar o nosso viver. É nós termos uma vida ampla com Deus quando fazermos essas coisas. Então, diz que quando nós fazemos isso, os nossos pecados são vistos como o quê? Brancos como a neve. Quer dizer que não há pecado. Meus irmãos, agora que eu estou aqui a falar para vocês como um ser pecador, quero eu ser puro totalmente dos meus pecados, primeiro tenho que olhar para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Segundo, eu tenho que fazer a obra de caridade, ajudando ao próximo. Só um momento. Pois é. Caiu. Não sei quem é. Era a porta, mas não sei quem é. Já deixou de existir. Então, essa é a maneira de nós podermos termos as bênçãos celestes, podermos usufruir das bênçãos de Deus e termos uma vida eterna. Portanto, a mensagem da palavra de Deus, nesta manhã é: temei a Deus e dá-lhe glória, praticando Provérbios 18:21, falando a palavra de Deus. Com fé, nós podemos adquirir todas as bênçãos celestes. Amém? Então vamos orar para terminar. Eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai Santo, pela tua palavra. Obrigado pela tua santa presença e obrigado pelo nosso viver. Pai, nós queremos nos entregar nas tuas mãos nesta manhã e te darmos graças por todas as bênçãos, todas as coisas que já tens feito para nós e para tudo o que tu farás. Pai, perdoando nossos pecados e faltas, conosco nós queremos apresentar nossos filhos, onde quer que eles estejam, nossos familiares, nossos amigos ao redor do mundo. Que a tua palavra esteja em cada um dos nossos corações, pelo poder do Espírito Santo, faz-nos, Pai, viver essa alegria e essa satisfação para que nós possamos ver a vida eterna. Suplicamos, Pai, tudo em nome poderoso de Jesus. Amém. Chamadas. Agora não é momento. E vamos então terminar aqui o nosso programa. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Nós vamos estar aqui talvez na parte da tarde para louvor e adoração a Deus, certamente. E eu vos despeço com muito amor e carinho. Lembrar que, meus irmãos, esse programa está aqui no YouTube,
está aqui no TikTok e vai estar expandido para todos os outros canais. Telegram, Facebook, WhatsApp. Vocês vão poder apanhar essa mensagem integral ou em partes. Tá bom? Thank you, TikTok, for the time. Thank you. E muito obrigado, queridos irmãos e amigos, por toda a vossa presença. Obrigado aqui, Caro. Quem é que eu tenho aqui? Não consigo ver os vossos nomes. Conceição. E todos vocês. Só um momento, meus irmãos. Deixa eu ver quem está na porta. Milena. Estás aí, filha? Ok. Quem é? Who is it? I'm sorry, I cannot take you right now. I know this is the word of God, but I'm busy there. I'm on live right now. I'm preaching. Okay. I'm sorry. Next time. We're inviting everyone though. Thank you. It's all right. Thank you. Sorry. Só testemunha de Jeová. Aqui, meus irmãos, testemunhas de Jeová vieram para pregar. Ok, nós já acabamos de fazer a nossa meditação e estamos encerrados para logo à tarde temos talvez louvor. Então vamos seguir o louvor, ok? Um abraço a todos. Eu estava-vos a dizer que esse programa está aqui já gravado no YouTube. Vocês podem apanhar esse vídeo integral ou em parcelas aqui no TikTok. Vamos poder reparti-los e vocês depois vão ter no Facebook, Telegram e todos os outros canais, ok? Um abraço a todos, meus queridos, e até a próxima. Obrigado por todos. Vamos começar por desligar aqui no TikTok e aqui no YouTube. Ok. Não cortou aqui. Hidden cutoff.